paz, tudo bem com vocês? Estamos iniciando hoje mais uma série de ministrações, sobre intercessão, e esse é o quarto vídeo. Então nós vamos estar iniciando, fazendo uma oração. Neste momento, feche os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, abençoe, Senhor, este momento, cada um, ó Pai, que está assistindo essa ministração, este estudo, ó Pai, sobre intercessão. Abençoa, ó Pai, cada vida, que o Senhor possa falar com cada um, em cada coração, renovando, Senhor, ó Pai, a fé, renovando, Senhor, ó Pai, as forças para realmente buscar, te servir com afinco, para realmente cumprir o seu chamado, Pai. Este, ó Pai, que está realmente iniciando aí nesse crescimento, de ser um intercessor, está estudando conosco. Abençoa, ó Pai, que teu Espírito Santo possa estar falando com cada coração e realmente trazendo vida, Pai, em cada vida, em cada filho teu. Trazemos cativo cada pensamento, obediência à tua palavra, que teu Espírito Santo possa realmente nos direcionar e nos guiar em toda a verdade. Te agradecemos por essa oportunidade de estar te buscando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema desta ministração, o tema deste estudo, nós estamos no quarto vídeo, é guerreiro de oração. Se você não assistiu os outros vídeos anteriores, é importante você assistir porque é uma sequência e o Senhor ele está falando conosco um pouco sobre algumas fases, algumas etapas, alguns conteúdos que realmente é importante você compreender melhor para você poder exercer o seu chamado como intercessor, como realmente aí um filho de Deus, que realmente o serve. Amém? Então anote aí, hoje nós vamos falar quarto vídeo, 4 passos, guerreiro de oração. É importante nós lembrarmos, nós estudamos no vídeo anterior, que nós falamos sobre a intercessão, e nós falamos alguns erros na intercessão, e no segundo vídeo foi falado que a intercessão e 2 facetas sobre a intercessão, que é confronto e encontro. Então, se você não assistiu o segundo vídeo, assista lá, que fala um pouco mais sobre isso, o que é intercessão, o que quer dizer encontro, confronto, o que cada um significa dentro da intercessão, porque é um ministério que o Senhor realmente tem chamado pessoas, todos para poder exercer, algumas pessoas com mais profundidade, com mais intensidade, vivem esse ministério, mas todos nós somos chamados para interceder diante do Pai. Amém? E hoje nós vamos falar sobre guerreiro de oração, que é a parte do confronto. O que Deus ele está nos chamando para aprender, o que Deus está nos chamando para fazer e como exercer esse chamado. Amém? Vamos abrir a palavra em Ezequiel 22, versículo 30. É importante compreender que Deus ele tem chamado intercessores. E essa parte do confronto, o que significa? Em Ezequiel 22, versículo 30 diz assim: E busquei, Deus falando, E busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro, estivesse na brecha, perante mim esta terra, para que eu não destruísse, mas a ninguém achei. Aqui Deus está falando que estava procurando um homem para poder estar entre ele e o povo, que tampasse a brecha, ou seja, aquele povo estava em pecado, ele precisava de alguém que realmente pudesse estar ali diante dele, clamando em favor daquelas pessoas para que essas pessoas daquela terra não fossem destruídas. E o Senhor, ele nos chama ainda hoje para realmente estar diante dele em favor de pessoas, em favor de cidades, em favor de nações, para que, não que nós venhamos ser, nós falamos, eu acho, no segundo vídeo, um pouco sobre isso, não que nós venhamos purificar as pessoas ou ser ali a salvação daquelas pessoas, não, nada a ver com isso. Jesus, ele é o único Salvador, é por meio dele que nós chegamos até Deus, mas o Senhor, ele está querendo levantar pessoas para que possa estar entre aqueles que estão em pecado, aqueles que estão em brecha e Jesus, porque essas pessoas estão na mão ali do inimigo, às vezes ali estão cativas ali por Satanás, e o Senhor ele tem chamado pessoas para estar diante de Deus, para que as pessoas não sejam destruídas, mas não apenas ali diante de Deus, clamando em favor dessas pessoas. Às vezes a pessoa ela vai orar, vai interceder, mas ela fica só naquele clamor, Deus tem misericórdia, Deus ajuda essa pessoa e tal, mas não é apenas isso a intercessão. Por isso que nós vamos falar um pouco sobre o confronto hoje. O confronto não é contra Deus, o confronto é contra o inimigo. Não quer dizer que você vai orar ali, em favor de um ente querido ali que está nas mãos do inimigo, e você vai começar ali a expulsar aqueles demônios daquela pessoa, aqueles demônios ali que
do vício e tal, sendo que aquela pessoa nem aceitou Jesus ainda, não conhece a Deus ainda. Não, o que nós vamos fazer? Vamos clamar para que essa pessoa possa ser liberta, clamar para que realmente Deus possa alcançar essas pessoas, mas Deus, ele nos levanta também para repreender aquele mal que está impedindo a palavra de ser chegada naquela pessoa, para Deus, para realmente estar diante de Deus, submetendo a ele, mas também contra o inimigo ali, que está tentando ali fazer aquela pessoa ali, às vezes está condenada à morte, às vezes está condenada a se desviar da presença de Deus. Então Deus, ele levanta para que nós venhamos realmente em Deus confrontar aquele inimigo e não aceitar que ele venha roubar aquela vida, que ele venha roubar uma bênção, porque esse confronto não é apenas em favor ali de pessoas, mas também em situações. Deus nos levanta para orar em situações, para interceder, para realmente confrontar o inimigo. Às vezes está tendo roubo, às vezes está tendo ali um acesso do inimigo, porque a Bíblia fala que mesmo ele sem ter direito, ele tenta ter direito. Mesmo sem ele ter ali uma brecha, ele tenta, ali trazer alguma seta, alguma coisa. Então o Senhor, ele nos levanta para realmente confrontá-lo. Mas é importante compreender que nós não podemos ir de qualquer forma. Os soldados, eles, antes mesmo de entrar numa guerra, em uma batalha, eles vão ali cuidadosamente, analisam ali os seus equipamentos. Eles olham quais as armas que eles têm, qual ali seus equipamentos que eles possam usar para poder guerrear, para poder se defender. E assim também somos nós. Deus, ele nos chama para sermos guerreiros de oração, para não nos prostrarmos diante de Satanás, diante do problema, da dificuldade, mas nós precisamos ter conhecimento quais são as armas que nós temos contra o inimigo. Quais são as armas que nós temos para nos defender e também para atacar o nosso inimigo? Então nós vamos conhecer um pouco dessas armas, um pouco da nossa armadura e aquilo que realmente o Senhor quer que venhamos fazer para nós lutarmos da maneira correta. Porque às vezes você até se reveste ali da armadura, nós vamos estar lendo Efésios, se reveste da armadura, coloca o capacete, mas às vezes nem sabe o que significa o capacete, nem usa da forma correta ali aquele capacete. Então nós vamos conhecer um pouco mais da armadura e vamos ver o fundamento ali do poder que realmente tem cada armadura. Amém? Então abra comigo em Efésios. Nós vamos falar um pouco da armadura de Deus. E é importante nós conhecermos melhor o nosso equipamento. Efésios capítulo 6, nós vamos ler do versículo 10 ao 18, mas vamos indo por etapas. Olha o que está escrito aqui no 10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha o 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Aqui no começo fala, no 11, revestir-vos de toda a armadura de Deus. Não é uma sugestão. Se você quiser, você vai lá e se reveste com a armadura de Deus. Se você tiver afim. Não, é uma ordem. Nós devemos nos revestir com toda a armadura de Deus, porque só com ela que nós vamos conseguir ficar firme contra o inimigo. Então é uma ordem de Deus para nós cristãos nos revestirmos com a armadura. Isso não envolve apenas a intercessão. No seu tempo de oração, na sua vida, todos os dias é preciso se revestir com essa armadura. Mas não apenas fazer aquela oração, então eu recebo o capacete da salvação, a coraça da justiça e tal. Não apenas o falar ali, eu tô me revestindo. Não, mas é crer, é exercer, é usar essa armadura na oração e no dia a dia. E nós vamos ver como vamos usar ela. Olha aqui então, Vamos continuar no 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha aqui no 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais estar firme, para possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Esse é a primeira armadura que nós vamos falar, primeiro passo. Olha aqui no versículo 14, então, cinturão da verdade, anote isso aí, cinturão da verdade. Esse cinturão é parecido, o efeito, o propósito dele é parecido com aqueles cintos que aqueles competidores lá, lutadores de boxe, usavam para poder dar firmeza no tronco.
Então, além dele estar protegendo ali, né, ali a barriga, o seu estômago, né, de dar dessas coisas, mas um dos principais ali atributos que esse cinturão ele exerce é porque, além dele dar firmeza ao tronco, ele dá mais habilidade para a pessoa poder correr, para a pessoa poder lutar, para a pessoa poder realmente ter aqueles seus movimentos firmes. Então, esse cinturão da verdade não é apenas, é um cinto normal, não. Tanto naquela época para os soldados ali romanos, quanto para nós, o cinturão da verdade é totalmente essencial. É ele que vai dar firmeza ao restante da armadura, para a espada, para a couraça, é ele que vai segurar a armadura toda no seu lugar. Isso é, tanto fisicamente, né, no caso aqui dos soldados aqui romanos, quanto espiritualmente, a importância do cinturão da verdade. Nós vamos ver um pouco sobre isso. É importante entender que essa verdade, cinturão da verdade, não é apenas qualquer verdade. Não é apenas assim, é quando você conhece a verdade ali, então você tá firme nela. Não é apenas essa verdade assim natural do homem, não. Essa verdade é a verdade da palavra de Deus. Nós vamos estar lendo um versículo e você vai compreender melhor. Quando nós conhecemos a verdade da palavra de Deus, isso nos fortalece para guerrear, para lutar. A palavra de Deus fala que o povo foi destruído por falta de conhecimento. Mas esse conhecimento não é um conhecimento geral do mundo. É importante você ter conhecimento das coisas do mundo. Se você pode estudar, se você pode conhecer um pouco mais, é importante sim. Mas não é apenas esse conhecimento natural. A Bíblia fala que o melhor é ter a sabedoria de Deus. E nós vamos ler isso em João. Abra comigo em João 8. João 8, 31. Deixa separadinho aí Efésios, depois nós vamos voltar lá. Então, João 8, 31 diz assim, 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade que o Senhor quer que venhamos conhecer, que vai trazer firmeza, vai trazer força, vai trazer realmente aí segurança na nossa armadura, é a verdade da palavra de Deus. Mas como nós conhecemos essa verdade, está escrito ali em João 8, 31 e 32. Eu preciso permanecer na palavra de Deus. Depois que eu permaneço na palavra de Deus, eu não posso apenas estar ali permanecendo, conhecendo ela. Eu preciso me tornar discípulo de Jesus. De se tornar discípulo é aquele que segue, é aquele que obedece, é aquele que realmente segue o mestre. Então eu estou analisando, eu estou lendo a palavra de Deus, mas eu preciso me tornar discípula dele, discípulo do Senhor Jesus, obedecendo a sua palavra, e assim eu vou conhecer a verdade. O conhecer não é apenas você ler a palavra, o conhecer é você aprender com ele, é realmente você ter a revelação de Deus sobre a sua vida. Isso é o conhecimento de Deus, é a sabedoria de Deus. Então é importante compreender isso. Quando nós conhecemos a palavra, a verdade de Deus, depois que nós nos tornamos discípulos dele, obedecemos a ele, nós conhecemos a verdade e essa verdade, ela liberta. Amém? É essa verdade que o Senhor quer que venhamos conhecer. É essa verdade que vai nos dar segurança contra o inimigo. O cinturão da verdade é aquilo que nós precisamos realmente usar para proteger os nossos pensamentos, o tronco do nosso pensamento, o tronco do nosso coração. Nós precisamos usar esse cinturão da verdade, que é a palavra de Deus, contra os ataques do inimigo. Porque às vezes ele vem com mentiras na sua mente, lança pensamentos contra a palavra, contra o servo do Senhor, às vezes contra você mesmo, que você não é ninguém, que você não é nada, que você não vai conseguir. São mentiras de Satanás querendo atrapalhar você de exercer o seu ministério, atrapalhar você de realmente de crescer no Senhor, de ter fé. Então é preciso estar firme com o cinturão da verdade. Eu conheço a verdade da palavra de Deus. Eu sou aquilo que a palavra diz que eu sou. Sai, Satanás, com suas mentiras da minha mente em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus, porque eu sei que Jesus já pagou um preço por mim. Eu não vou ficar mais escrava desse pecado, não vou ficar mais escrava desse sentimento. Sai em nome de Jesus. Amém?
Isso é você usar o cinturão da verdade. Não é apenas, eu coloquei aqui o cinturão da verdade e agora eu vou sossegar. Não, você precisa conhecer mais a palavra de Deus. Você precisa exercer, ser discípulo de Cristo e realmente trazer ela para os teus pensamentos, trazer ela para o seu dia a dia e realmente não aceitar as mentiras de Satanás contra você, contra a palavra do Senhor, contra Deus, contra os servos do Senhor, porque são mentiras que o inimigo quer usar para te enganar. Mas se você está firme na verdade, você vai rejeitar essa mentira de Satanás e o inimigo ele não vai poder ter acesso na sua vida. Amém? Então é muito importante isso. O cinturão da verdade ele é essencial. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né, mais para frente, sobre as mentiras do inimigo, como que ele usa isso. Mas é importante compreender isso. A verdade do Senhor é que liberta. Então é preciso se tornar discípulo de Cristo e permanecer nele. Amém? Glória a Deus. Ainda no versículo 14, anote aí no versículo 14, vamos falar sobre a couraça da justiça. Segundo item da nossa armadura. Glória a Deus. Couraça da justiça. Esse aparentemente é um pouco mais simples, né? Ela protege meu coração, ela protege meus sentimentos, tá? Mas às vezes as pessoas elas acabam se acomodando, né? Eu falo isso por experiência própria. Você coloca a armadura, então acha que tá tudo bem, você tá protegido ali. Não é apenas assim. Você tem que crer mesmo que a armadura ela tem poder em Deus. Você vai estar guardado, vai estar protegido ali pelo Senhor. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E a couraça da justiça, ela é parecida com aqueles coletes à prova de bala. Aqueles coletes à prova de bala que os policiais usam, eles protegem o coração. Protege ali, né, de uma bala fatal, de alguma seta ali. E essa couraça da justiça também serve para guardar os nossos corações, para guardar os nossos sentimentos de setas do inimigo. Mas é importante compreender porque fala couraça da justiça. Porque é necessário estar justamente alinhado com a vontade de Deus. Então não é apenas, eu coloco a couraça e eu simplesmente estou protegido, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Não! Todos os dias nós temos a opção de escolha. Ou nós vivemos a vida que Cristo quer que venhamos viver, ou você vive a vida que você quer viver. Todos os dias nós temos essa escolha quando acordamos. Então eu preciso todos os dias escolher viver a vida que o Senhor quer que eu viva. Uma vida de obediência, uma vida de oração, uma vida de renúncia. Quando assim eu escolho fazer a vontade de Deus, é o que está escrito lá em Mateus 6,33. Eu estou escolhendo buscar o reino dele em primeiro lugar e a sua justiça. Então eu estou justamente onde Deus me colocou, justamente onde Deus quer que eu esteja. Esta couraça vai estar guardando meus sentimentos, vai estar guardando a minha vida. Amém? É importante compreender isso. Essa couraça, o inimigo ele vai tentar com pensamentos, ou até mesmo com sentimentos, querendo te mudar do foco, mas você tem essa segurança. Não, eu estou justamente onde Deus me colocou. Eu estou justamente exercendo o meu chamado. Eu estou justamente onde Deus me chamou para estar, então eu permaneço firme. Então aqueles sentimentos de dúvida, aqueles sentimentos de desânimo não vão ter acesso na sua vida, porque a couraça vai estar guardando os teus sentimentos. Você vai estar firmada realmente no propósito, você vai estar firmado realmente no seu chamado com Deus, então o inimigo ele não vai ter acesso com aquela dúvida, com aquele sentimento. Então, e se quiser ter acesso, você tem o cinturão da verdade. Opa, sai daqui, Satanás, que eu sou mentira. Eu estou guardado, eu estou justamente onde Deus me chamou para estar, então eu vou viver essa vida. Amém? É importante isso, essa couraça da justiça, você precisa realmente estar justamente onde Deus está te chamando para você estar. Exercendo o seu chamado de filho, o seu chamado aí realmente de um discípulo, de pregar o evangelho. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. É importante. Eu tenho que estar justamente onde Deus me colocou. E assim, quando eu estou justamente no centro da vontade dele, o inimigo não pode ter acesso, trazendo dúvida, trazendo sentimentos malignos, ruins, porque meu coração vai estar guardado no Senhor. Glória a Deus! Então vamos lá. No versículo 15 aí de Efésios, fala aí, calçados, vamos ler o versículo 15, que é o próximo versículo. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Às vezes as pessoas elas acabam
apenas pegando esse versículo, né, e declarando, então eu vou, onde eu estiver vai ter paz e tal. Sim, realmente é uma verdade. Quando você se calça as sandálias do Evangelho da Paz, você vai ter paz, é uma promessa que você vai ter paz onde quer que você for, onde você colocar a planta dos seus pés. Mas tem mais atributos, né, nesse calçado. É importante compreender isso. O calçado ali, né, como a gente está dando um exemplo ali, né, dos guerreiros, dos romanos ali, na guerra, os calçados servem para dar ali estabilidade, para não machucar os pés quando pisar ali, né, no apêndice, pisar ali, tiver no penhasco, alguma coisa, eles vão ter força, vão ter habilidades ali para poder correr e poder andar por mais tempo, porque eles estão ali com seus pés protegidos. Assim funcionam os calçados da preparação do Evangelho da Paz. São para proteger e realmente firmar os nossos pés na palavra do Senhor. Por isso que fala na preparação do Evangelho da Paz. Quando você realmente está firmado, com os seus pés firmados na palavra de Deus, você tem força, estabilidade para poder guerrear por mais tempo. Você tem força e estabilidade para se manter firme diante de uma guerra, diante de uma luta. E o que é esse sandálias do Evangelho da Paz? Depois você anote aí, depois você leia lá em Filipenses 4, versículo do 3 ao 9. Depois você leia lá. Fala um pouco sobre isso, sobre confiar em Deus. É importante você se manter confiante em Deus, crendo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai estar guardando seus sentimentos, vai estar guardando seu coração, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante ali dos problemas. Então é importante calçar essas sandálias do Evangelho da Paz. E como que eu calço? Tendo paz com Deus. E tendo paz com Ele. Então não é apenas, eu estou em paz com Deus, mas eu não estou fazendo nada. Não, eu tenho paz com Deus e eu tenho paz também para agir com Ele. Então eu estou tendo um relacionamento em paz com Deus, mas eu também estou fazendo a obra que Ele mandou que eu fizesse. É importante isso. Aonde eu for, eu estou ali em paz. Porque não importa a obra que Ele peça para que eu faça, não importa onde Ele quer que eu vá, eu tenho essa paz nele, porque essa paz vem totalmente do Espírito Santo, vem realmente da palavra dele. Por isso que a importância de confiar mais no Senhor, a importância de você manter-se firme tendo paz com Deus, não deixando, como nós falamos no vídeo anterior, não deixando acumular pecado, não deixando ali ressentimentos, dúvidas na mente. Não, é importante você realmente purificar a tua mente e manter ali o teu foco no Senhor. Tenha paz com Deus. Se você está tendo paz com Deus, realmente firme na palavra de Deus, não importa a luta que você tenha que enfrentar, a sua confiança se mantém firme nele. Amém? E quando você está em paz com Deus, é interessante que, quando nós vivemos esse Evangelho de Cristo, nós temos paz com Deus. E assim nós vamos anunciar essa paz a outros. E nós vamos realmente ter paz aonde quer que estejamos. Amém? Então é preciso viver esse evangelho de Cristo, realmente conectado com Cristo, tendo confiança nele e anunciar este evangelho. Então não é apenas algo que eu recebo e pronto, acabou, eu tô aqui, tive comunhão com Deus hoje, fui pra igreja, pronto. Não, esse calçado é para que você também possa ir em outros lugares. Às vezes lugares que são difíceis de caminhar, lugares que são, às vezes, difícil de chegar, mas o Senhor está nos chamando para levar essa paz dele a outros. E isso tem tudo a ver com a intercessão. Porque às vezes a pessoa está ali angustiada, a pessoa está ali preocupada, ansiosa, e o Senhor nos leva, nos permite ter aqueles sentimentos que aquela pessoa está sentindo. Angústia, opressão, às vezes preocupação. Você está contente com aquilo que você tem, mas é uma preocupação assim do nada. Deus, ele está em oração, querendo que você vá a esses lugares e interceda por essas pessoas. Como que você vai em oração? Quando você está sentindo aquele sentimento, você vai clamar com mais intensidade por essas pessoas, vai repreender aquele espírito de opressão naquela vida, que está tirando a paz. Porque a sua confiança está em Deus, você sabe que você tem paz com Ele. Então você não vai ficar ali, mas será que eu? Mas será que isso e tal? Não!
eu tenho paz com Deus, eu sei que eu sou grata pelo que Deus já tem me dado. Então esse sentimento não é meu, deve ser de outra pessoa. E começa a orar mais firme. E aí você tem essa firmeza, esses calçados protegendo os seus pés, para que você possa realmente orar mais firme. Deus tem misericórdia daquela pessoa, Deus alcança, e que todo espírito de opressão sai dessa vida, todo espírito de angústia, todo espírito ali de ansiedade vai batendo em retirada. Você vai ter firmeza para realmente andar, às vezes, né, em caminhos pedregosos, mas não vai machucar os teus pés, não vai te abalar na fé, porque você vai estar firmado no Senhor. Amém? Então é muito importante calçar essas sandálias do Evangelho da Paz. E olha, vamos lá no próximo item, anota aí. Versículo 16. Escudo da fé. Esse é um pouco mais comum. Antes de nós continuarmos, quero dar a dica de hoje, de livro. Esse livro é muito interessante. É o livro aqui, o nome dele é Prepare-se para a Guerra. Ele é muito interessante, que ele fala muito sobre a importância de realmente de guerrear no Senhor, de realmente exercer o seu chamado nele, de realmente viver ali viver uma vida realmente entregue no altar e saber que o inimigo ele tenta ali contra os servos, contra os escolhidos do Senhor, mas eles já são derrotados, o inimigo já é um derrotado, já é realmente um fracassado. Então é importante nós adquirirmos conhecimento da palavra e vivermos nosso propósito nele, amém? Essa é a dica de hoje, livro Prepare-se para a Guerra. Então nós vamos ver agora, né, o próximo item da armadura, o escudo da fé, está no versículo 16. Esse item, né, o escudo da fé, ele é tanto para se defender quanto para atacar o inimigo. É interessante nós compreendermos porque esse escudo da fé, ele vai muito mais além do que apenas a pessoa, porque muitos dizem, né, não, mas eu creio em Deus, mas eu tenho fé em Deus. Tem dois tipos de fé, tem a fé que é viva e tem a fé que é morta. Por isso que a palavra de Deus fala que é importante nós crermos no Senhor, mas aquilo que realmente vai mostrar que nós temos fé são os frutos dessa fé. É você ouvir a palavra e você praticar. Então não é apenas, eu tenho fé sim, eu creio que Deus vai fazer, mas eu não ajo por essa fé, eu fico ali desanimada, eu fico ali preocupada. Então é importante nós compreendermos que Deus ele está nos chamando para ter uma fé viva nele. Uma fé realmente confiante, uma fé que ele vai fazer grandes coisas. Amém? É muito importante nós compreendermos isso. E o que é uma fé viva? Uma fé viva é uma fé que tem atitude, é uma fé que tem posicionamento, é uma fé que realmente te leva a agir com segurança em Deus, com realmente atitudes de esperança nele. Então é muito mais além do que apenas um sentimento. Às vezes a pessoa está esperando ter um sentimento de fé. Não, a fé vai além do sentimento, vai além das suas circunstâncias. Você realmente crê que Deus fará o impossível acontecer. Amém? Então é muito importante isso. E é interessante porque a fé, ela está juntamente ligada com a atitude, porque a fé sem obras ela é morta, é o que diz a palavra, está totalmente ligada à atitude. E uma fé viva é uma fé que você declara ela. O que é uma declaração? Uma declaração se você está precisando, né, que alguém te represente em algum lugar, você vai lá, faz uma declaração e aí você assina e dá para aquela pessoa, então a pessoa pode te representar, às vezes no tribunal, ali, nem alguma coisa ali da justiça, ela está representando você ali, você deu direito legal para ela te representar, uma declaração. Assim funciona com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus em mãos e Deus, Jesus, ele nos deu o aval. Nos deu realmente o poder para nós declararmos essa palavra, exercermos ela, e assim, quando nós declaramos essa palavra, nós estamos realmente exercendo a nossa fé viva através dela. Porque tudo que a palavra de Deus fala, tudo que ele está ligado na terra está ligado no céu. Então o Senhor, ele nos deu a palavra para nós exercermos fé, declarar ela. Não apenas, eu sinto que eu creio, ou eu tenho fé. Não, você precisa
ter uma fé viva, uma fé que está declarando a palavra, porque quando assim você declara, Deus ele vem e abençoa, Deus ele vem e faz o impossível acontecer. Não quer dizer que você ou eu estamos mandando em Deus, não, mas ele já nos deixou os mandamentos, já nos deixou as promessas e ele quer que nós venhamos exercer o nosso direito de filho, o nosso direito de realmente intercessor diante de Deus e declarar a vitória, declarar a salvação onde não há salvação, declarar a provisão onde há escassez, declarar que o inimigo bate em retirada porque maior é Jesus nas nossas vidas. Amém? Então é esta fé que Deus quer que venhamos ter. Não é apenas você simplesmente, eu ouço a palavra, eu creio, mas a minha vida não muda. Não! Comece a declarar a palavra. Pega um versículo e comece a declarar. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então sai daqui, Satanás, porque a situação não vai me dominar. Sai daqui, enfermidade, em nome de Jesus, porque Jesus já pagou um preço ali naquela cruz. Está escrito. Pega a palavra e declara ela na oração. Declara ela em voz alta contra o inimigo. Está dizendo, Satanás, aqui na palavra, que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, então vai bater em retirada da minha família, vai bater em retirada de fulano, em nome de Jesus, porque eu creio, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? É preciso exercer fé, é preciso você agarrar a palavra e crer que fiel é aquele que prometeu, ele vai cumprir, mas é preciso exercer fé, é preciso declarar, é preciso ter atitudes vencedoras, não se prostrar diante da dificuldade, porque o que muitas pessoas fazem, se acomoda, se conforma com o pecado, se conforma com os problemas. Deus está nos chamando para ser guerreiros de oração. Não se conformar com a situação que nós estamos. Não quer dizer que você tem que ser um revoltado, não. Lá em Filipenses diz isso, Filipenses 3. Eu tenho realmente alegria, mesmo nas dificuldades, eu tenho alegria na fome ou na fartura, eu continuo ali bem, satisfeito. Porque eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso realmente exercer esta alegria independente das circunstâncias. Mas eu não vou me conformar com elas. Eu vou declarar a minha vitória porque um dia ela virá. Eu vou declarar a fartura porque eu sei que ela virá. Eu vou declarar a provisão sobre a minha casa. Eu vou declarar a provisão sobre a minha igreja, sobre o meu bairro, porque eu sei que virá. Em nome de Jesus. Amém? Então é realmente você estar feliz no Senhor, mas sabendo que você tem um direito e Ele está te chamando para guerrear. Porque muitas situações nem é porque Deus Ele quer. Nem é porque Deus, porque Deus Ele está tratando com fulano, ciclano. Sim, existem situações que Deus Ele trata com as pessoas. Mas muitas situações são por causa de pecado, por causa ali de oposições do inimigo. Então Deus está nos levantando a exercer fé nele para realmente tomar posse das promessas dele e realmente trazer o céu para esta terra. Amém? É realmente trazer o avivamento do Senhor sobre a nossa igreja, sobre a nossa família, sobre o nosso bairro, sobre a nossa nação. Quantas pessoas estão aí cativas por Satanás? E o que os crentes estão fazendo? Orando, ai Deus, se o Senhor quiser, ai Deus, aquela moleza, aquela falta de fé, não. Deus ele já nos deu a declaração, já nos deu o aval. O que nós precisamos é exercer com fé, é declarar a palavra e crer. O inimigo já bateu em retirada, está debaixo dos meus pés. Eu pisei serpentes, escorpiões e nada poderá me causar nenhum dano. Amém? É você realmente pegar a palavra, realmente acreditar nela, mas não apenas acreditar, você caminhar por cima dela declarando a tua vitória. Amém? Esse é o escudo da fé que nós precisamos usar. Não aceitar as mentiras de Satanás, não aceitar os ataques do inimigo, mas pegar a palavra de Deus e realmente apagar todos os dados inflamados do inimigo contra a sua vida, contra a sua casa e realmente atacá-lo, porque Deus ele não quer apenas que nós ficamos na defensiva. Quando o inimigo me atacar, eu vou usar essa palavra. Não. Eu tô bem, eu tô realmente confiante, então começa a atacar o inimigo, vai batendo em retirada, sai disso, daquilo e tal, e realmente ore com mais firmeza, ore uma oração realmente de guerra, aquela oração ali sem fé, mas é porque eu pequei, né, então aí eu fico meio assim, inseguro e tal. Não, nós temos um advogado, Jesus, ele é fiel para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Mas é preciso você realmente exercer essa fé nele. É preciso você confessar os seus pecados
pecados é agarrar realmente o seu escudo da fé e apagar essas acusações do inimigo contra a sua vida, apagar esses pensamentos aí malignos que está tentando aí te oprimir, apagar e realmente atacar o inimigo, porque ele já é um derrotado. Mas nós precisamos realmente exercer essa autoridade em Cristo e realmente dizer: Satanás, você não tem direito na minha casa. Satanás, sai daqui, você não tem direito na minha igreja, você não tem direito na minha vida. Vai bater em retirada em nome de Jesus, porque maior é o Senhor que está conosco que o que está contra nós. Amém? Esta é a fé que o Senhor quer que nós venhamos exercer. É essa fé viva que o Senhor quer que venhamos exercer, não apenas na hora da guerra e na oração, mas é durante o dia, durante a noite. Mantenha a palavra na sua mente e realmente seja um vitorioso para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. E é importante nós lemos, né, declarar a palavra. E então nós vamos ver aí no versículo 17. Capacete da salvação. Nós falamos um pouco antes na parte do cinturão da verdade, que é importante manter a palavra na mente, manter a palavra ali com o cinturão, né, no seu tronco espiritual aí, para que realmente ele possa estar guardado e protegido. E para que serve o capacete? O capacete é para proteger a cabeça, proteger a mente, proteger os pensamentos. Mas por que o capacete da salvação? Quando nós falamos um pouco isso no primeiro vídeo, quando você está firmado no seu propósito, quando você está firmado no seu chamado, quando você está firmado na palavra de Deus, que realmente Jesus ele veio para te salvar, Jesus veio para realmente te purificar dos pecados, você tem essa firmeza dentro de você, seu propósito está firme em Deus, ele está guardando a sua mente contra os ataques do inimigo, porque a salvação de Deus está ali, a segurança de Deus, não uma segurança pessoal, um crer pessoal, não, é uma segurança que vem de Deus, ela vai guardar a sua mente na salvação da palavra de Deus. E aí você não vai se conformar com esses pensamentos de Satanás que são enganosos, que são mentiras. Que você pecou, então agora você não é mais salvo. Que agora você tá há muito tempo, né, patinando nesse pecado, então não tem jeito para você. Não, são mentiras de Satanás. Jesus, ele realmente veio para nos trazer uma vida e uma vida abundante nele, mas é preciso guardar a mente, transformar ela na palavra, transformar ela realmente na renovação da palavra de Deus. Depois você leia Romanos 12, 1 e 2 fala sobre isso. Não vos conformeis com este mundo. É preciso não se conformar com as coisas deste mundo, não se conformar com os pensamentos que o inimigo quer trazer, com as sofismas, com as mentiras, com os enganos que o inimigo quer trazer na sua mente, que são totalmente distintos, são opostos da palavra de Deus. Não acredite. Guarda sua mente, coloque o capacete da salvação e mantenha sua mente renovada, transformada pela renovação da palavra de Deus. Amém? Porque existem dificuldades. No mundo você vai passar por diversas fases diferentes umas das outras. E o inimigo, ele sabe onde é ali as suas fraquezas, sabe onde você tem dificuldade. Por isso que é importante manter a sua mente focada na palavra de Deus. Manter a sua mente realmente renovada, transformada por Ele, para que você possa experimentar o que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Mantenha a sua mente guardada na palavra de Deus, na salvação. Vem um pensamento de mentira, de engano, peça perdão ao Senhor, Deus me perdoa por essa dúvida, por esse sentimento de desânimo, de descrença, de incredulidade, me perdoe, eu trago cativo meus pensamentos, obediência à palavra. Sai Satanás com esse pensamento maligno, sai todo mal em nome de Jesus e coloca a palavra no lugar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus já venceu por mim e eu realmente vou ter paz, eu vou ter alegria, eu posso realmente vencer essa circunstância, porque Jesus já venceu o mundo e Ele está comigo. Amém? É preciso você agarrar firme na palavra. Glória a Deus. Falando na palavra, vamos lá para o próximo item, no versículo 17. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É interessante nós vermos, né? Depois você leia lá, anote aí. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que a espada de dois gumes. É interessante que, se você analisar todos os itens da armadura que nós comentamos, falamos aqui, todos eles têm a palavra de Deus. Todos eles estão ligados à palavra de Deus. Mas por que aqui o autor, por que Deus
aqui direcionou para falar especificamente, olha como que ele ainda disse, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por que está dando ênfase aqui a espada do Espírito, que é a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, depois se você também quiser anotar, anote lá. 2 Coríntios, o 3 e o 6. A palavra de Deus, a letra, por si só, ela não tem vida. Ela mata, mas o Espírito é o que traz a vida. Esse Espírito é o Espírito Santo de Deus. Por isso que se você vai ali, na sua própria força, no seu próprio entendimento, você tenta entender, às vezes não consegue, confunde e tal, e às vezes mesmo que você entenda, você não recebe a fé que você gostaria, porque o que traz vida a essas mensagens que estão escritas na palavra de Deus, o que realmente vai te trazer poder, que vai te trazer unção, é o próprio Espírito de Deus. É realmente você estar alinhado com a palavra de Deus. Não quer dizer que você tem que deixar de ler a Bíblia. Pelo contrário, você tem que ler. Quanto mais você ler, melhor. Mas é você compreender que não é pelo seu esforço natural, não é pela sua inteligência, né, natural ali, nada que você vai compreender a palavra e você vai ter poder nela. Não, isso é dádiva de Deus, vem do Espírito Santo de Deus que vivifica essas palavras. Você pode ver quando você está ali às vezes num culto, né, na igreja, e ali a palavra fala, o pregador nem sabe ali da sua vida, mas você está precisando ali de uma palavra, às vezes, né, de um consolo, de um renovo, a palavra vem direto no teu coração, parece que aquilo realmente gera uma vida, gera uma alegria. Você fala, Deus me respondeu nessa noite. É isso, é o Espírito Santo. Ele sabe o que nós precisamos e a palavra dele, ela se torna vida dentro de nós. Amém? É isso que o Senhor está falando para nós usarmos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, eu preciso exercer a palavra de Deus, pegar a palavra de Deus, como nós citamos lá no escudo da fé, não apoiando na minha força, não apoiando na minha confiança. Por isso que a fé não é aquilo que nós vemos, ou aquilo que eu estou sentindo, não. É uma fé realmente baseada naquilo que eu creio na palavra de Deus, é baseada em Deus, naquilo que Ele é, naquilo que Ele pode fazer, não na minha força. Isso é uma fé viva, é uma fé que eu realmente declaro aquilo que Deus Ele pode fazer, que está fora do meu alcance, tá? Mas Deus Ele pode, porque Ele é fiel, porque Ele é poderoso. Amém? Então, a palavra de Deus, realmente baseada no Espírito Santo de Deus, é essa que nos dá poder e autoridade contra o inimigo. É ela que realmente vai nos capacitar para poder guerrear realmente aí a boa milícia, realmente uma guerra que você não venha a ser derrotado por você mesmo, derrotado por Satanás, pelas artimanhas dele. Não, Deus ele quer que venhamos lutar de forma correta, usando de forma correta as suas armas, de forma correta a armadura que ele nos deu, e só é possível quando nós estamos alinhados com o Espírito Santo de Deus. Como que você vai estar alinhado com o Espírito Santo de Deus? Nós vamos ler isso. Abra comigo aí em João. Evangelho de João 15. Enquanto você está abrindo aí, é importante, se você estiver anotando, anote isso. Toda a armadura de Deus precisa estar conectada na palavra de Deus para ter poder e exercer as suas funções. Que cada componente da armadura, nós precisamos estar em Cristo. Quando a armadura realmente, quando nós estamos conectados na palavra de Deus, cada armadura está conectada na palavra de Deus, você exerce as funções que ela realmente deve exercer, você realmente usa nas funções que precisam ser aí exercidas, mas é preciso eu, estar conectado em Cristo. Então, não adianta apenas de manhã você acordar, vou me revestir aqui com a armadura e pronto. Como nós falamos lá na couraça da justiça. Não, é preciso você estar justamente onde Deus te colocou. Ela só vai ter o efeito que deve ter, como nós falamos aqui um pouco mais sobre cada item, ela só vai ter o efeito que é necessário ter quando nós estivermos conectados em Cristo. É interessante que a principal arma contra o inimigo é a espada. É a espada do Espírito, essa é a principal arma. Mas essa arma, a palavra de Deus, ela só vai ter o poder que deve ter, que precisa ter, se nós estivermos conectados em Jesus.
E isso tá bem claro aqui, ó. Gosto muito deste capítulo. Se você puder ler depois ele inteiro, ele é muito interessante. Nós vamos estar lendo aqui o 15. Vamos estar lendo aqui o 4, o 5 e o 7. Diz assim: Jesus dizendo: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Olha o 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque, olha Jesus dizendo, porque sem mim nada podeis fazer. Olha o 7. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém? Glória a Deus. Quando nós estamos em Cristo, conectados à videira, nós vamos produzir frutos. Mas é preciso não apenas estar conectado na videira, é preciso Jesus estar dentro de nós. Como que pode isso? Se eu estou conectado na videira, então Jesus não está em mim? Nem sempre. Como isso pode acontecer? Por exemplo, a pessoa ela pode estar até lendo a palavra de Deus, até indo para a igreja, fazendo campanha, mas não significa que Jesus está dentro dela. Jesus ele vai estar na vida daqueles que realmente obedecem a ele, na vida daqueles que creem nele. Então, ler por ler a palavra não funciona. Ir para a igreja só por causa de um hobby, por causa, né, de uma rotina, não funciona. Eu preciso ir de um propósito, para ouvir Deus, para obedecer a Deus, para ter uma vida mudada, transformada por Ele. Então, eu preciso estar em Deus, envolvida com as coisas de Deus, e realmente Deus precisa estar em mim, precisa estar dentro de mim, no meu pensamento, no meu dia a dia, quando ninguém está me vendo, o que eu estou pensando? Que atitudes eu estou tomando? Que escolhas que eu estou escolhendo? Então, é importante você estar conectado na videira e realmente Jesus está dentro de você. Assim você vai dar muito fruto, porque sem Cristo nada nós podemos fazer. Tá escrito no versículo 15. Sem Ele nada. Então, tudo isso que nós falamos da armadura, tudo que nós falamos, nada é possível sem a palavra de Deus, porque você vê que tudo está conectado à palavra de Deus, mas a palavra de Deus por si só, se você está ali lendo a Bíblia ou até ouvindo a palavra de Deus, não vai surgir o efeito que precisa ter tido, que é guerrear, que é realmente lutar, que é trazer as bênçãos, que é realmente tomar posse da vitória. Nada nós podemos fazer sem Jesus. Amém? O que é Jesus? Jesus é a palavra, Jesus ele é o verbo. Jesus é a fonte do nosso poder, ele é a fonte. E é interessante você compreender que nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus hoje, mesmo não falando sobre o encontro com Deus, que nós vamos falar provavelmente no próximo vídeo. É interessante que toda a armadura de Deus, ela realmente é feita, né, por um propósito, né, para realmente te dar uma proteção específica em cada área da sua vida, mas todas estão conectadas na palavra de Deus e a palavra de Deus tem que estar conectada em Jesus, porque Ele é a fonte do poder, Ele é a fonte da nossa fé, Ele é a fonte do nosso renovo, da nossa força, tem que estar em Deus, tem que estar em Jesus. E é interessante nós vermos alguns atributos que tem o nome de Jesus, porque esse nome é poderoso. Jesus ele veio nesta terra não apenas, né, aparentemente para fazer uns milagres, umas bênçãos, não. Ele veio enviado por um propósito maior, que era morrer na cruz. E lá naquela época os discípulos não entendiam isso. Quando Jesus falava, está próximo ali a morte, está próximo ali, né, o Filho do Homem vai ser entregue ali, eles não compreendiam. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, começou a compreender que ele tinha um chamado. Ele não foi chamado apenas para salvar a pessoa ali da lepra, para salvar ali de uma cegueira, de uma enfermidade. Não, mas para salvar a vida eterna. Para salvar do inferno aqueles que estavam perecendo. E não salvar apenas naquela época, mas salvar hoje. Jesus, ele continua salvando, ele continua tendo todo o poder e autoridade, e é interessante você compreender que sem ele nada você pode fazer. Então, a fonte da sua energia, a fonte do seu poder, a fonte da sua fé vem de Jesus. Amém? E Jesus é a palavra viva, então é importante você estar conectado com
ela. Você exercer a fé baseada na palavra de Deus e realmente compreender que este poder ele vai descer sobre a tua vida e através aí do Espírito Santo de Deus, você vai poder realmente exercer com autoridade e guerrear. Mas você não pode simplesmente esperar sentir este poder. Você precisa crer que Deus já está com você. Se você aceitou Jesus, se você foi batizado, então você pode exercer esse poder como filho de Deus. Então, se você está trilhando o caminho de Deus, se você realmente confessou os seus pecados ali, se arrepende dos seus pecados, da sua velha vida pecaminosa, em Cristo Jesus você tem este poder. Mas é preciso você agarrar firme. Eu vou passar alguns versículos, nós não está lendo, mas alguns atributos do nome de Jesus, anote aí, e depois você leia. É muito interessante. Cada versículo ele é muito bom. Olha aqui, o primeiro atributo que nós vamos falar. Esse nome tem poder. Está escrito lá em Filipenses 2, 9 e 10. Esse nome tem poder. O nome de Jesus ele tem poder contra todo poder, contra a autoridade maligna. O nome de Jesus pode todas as coisas. Amém? Segundo ponto aí. O sangue dele te purifica do pecado. 1 João 1,7. Tá com pecado, eu pequei, eu errei, eu caí, tentação. Pede perdão a Deus, pede perdão. Jesus, ele te purifica. Se arrependa, Atos 3,19. Não adianta também, pequei, então vou lá só pedir perdão para Deus. Não brinque com a graça. Não brinque ali com o amor de Jesus, não brinque com a misericórdia dele, porque se renova toda manhã, então não faça da graça de Deus em vão. É importante, foi um pecado ali, eu pequei acidentalmente, deixei pra lá, esqueci, não busquei em primeiro lugar o reino de Deus. Peça perdão ao Senhor. Nós temos um advogado que é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então você pode realmente buscar nele esse perdão e essa purificação, porque o sangue de Jesus ele te purifica. Amém? Toma posse disso. Terceiro ponto. Ele é poderoso contra Satanás. Apocalipse 12, 11. Como nós falamos antes, o nome dele tem poder e ele é poderoso contra Satanás. Satanás ele é um derrotado, ele é um fracassado. Mas você pode perguntar, então por que a gente tem que lutar contra ele? Porque o nome de Jesus ele tem poder, mas nós seres humanos sozinhos nós não temos poder contra o inimigo. Ele está há mais de 3.000 anos aí. Ele já enganou muitas pessoas, que Deus tenha misericórdia de nós. Então nós precisamos se unir com Cristo. Unidos com Cristo, nós temos direito a exercer este poder dele e assim nós lutamos contra o inimigo. E essa luta, amada, é por um tempo. Nós estamos aqui na Terra, nós estamos aqui de passagem. Então, tem as dificuldades do dia a dia, mas nós devemos compreender que o inimigo ele quer ter acesso, às vezes numa preocupação, numa ansiedade, ou às vezes até mesmo nessas dificuldades, querendo atrapalhar nós de caminharmos rumo até Deus. Por isso que o Senhor ele nos garante esse poder e essa autoridade em Jesus Cristo para poder realmente mandar o inimigo embora, não aceitar ele nas nossas vidas e assim, como intercessores, exercer o nosso chamado em Cristo para resgatar, não na nossa força, mas na força que Cristo nos dá, que nós podemos todas as coisas, Filipenses 3:13. É importante você realmente exercer essa autoridade de Cristo para alcançar essas pessoas que ainda estão nas mãos de Satanás, que ainda estão cativas ali pelo inimigo. Então é importante saber disso. Nós estamos aqui na Terra, nós estamos aqui de passagem. Em Cristo Jesus nós temos poder contra o inimigo e ele já é realmente um derrotado, ele já é um fracassado, Jesus já venceu ele. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, mas você precisa realmente exercer essa autoridade nele, saber que Jesus ele tem todo o poder contra o nosso inimigo, contra Satanás. Amém? Vamos aí no quarto. O que Jesus é? Outro atributo ali de Jesus, do nome de Jesus. É abrigo seguro. Provérbios 18:10. Ele é abrigo, ele é segurança. Nós podemos clamar e o Senhor vai realmente guardar, vai realmente nos proteger. Nós podemos realmente buscar esse abrigo nos momentos de dificuldades. O nome de Jesus nos guarda. Amém? Vamos ao próximo. Único Salvador. Mateus 1:21. Como nós falamos antes, não há outro mediador, não há outro Senhor. Jesus é o único. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Nós só vamos chegar até o Pai, chegar até Deus através de Jesus. Esse nome ele tem poder. Jesus ele é o caminho. Então por isso a importância de nós estarmos ligados a ele, ligado à videira, e ele estar dentro de nós.
Não apenas eu viver uma vida de aparência, uma vida de realmente de fingimento, estou servindo a Deus de qualquer jeito, não, mas uma vida entregue a Ele, uma vida realmente renunciada, uma vida realmente transformada por Ele. Isso faz a diferença, porque os frutos eles aparecem, amém? E olha o último aqui, lógico tem muito mais outros, né, mas que eu coloquei aqui, né, ele cura as enfermidades, está escrito lá em Atos 3:6. Esse nome ele tem poder para trazer cura, para trazer salvação, para trazer livramentos. Então é importante você crer nisso. O nome de Jesus é a fonte de todo o poder, de toda a autoridade. Jesus, ele foi colocado quando ele morreu, né? Ele foi colocado ali, ele recebeu um trono de glória depois que ele foi lá, morreu naquela cruz, e aí o inimigo achou que tinha derrotado ele, mas não, ele pegou a chave do inferno, foi lá no inferno, evangelizou para que eles estavam lá, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu Satanás, e agora ele está ao lado do Pai, assentado à sua direita, num trono de glória, realmente intercedendo por mim e por você. Glória a Deus! Jesus ele tem todo o poder, tem toda a autoridade, então é preciso exercer essa autoridade nele, é confiar, é realmente declarar a palavra dele, declarar com fé, sabendo que não é eu que vou fazer o milagre, que é você que vai lá curar as pessoas, não, vai ser Jesus através de você, amém? Vai ser o poder dele através da sua vida, vai ser o poder dele através da sua oração, e não se preocupe, mas eu não sei muito o que orar, não, mas e se Satanás levantar contra, Satanás é o derrotado, amado, ele é um fracassado. Jesus, ele triunfou contra a morte, triunfou contra Satanás, ele vive, ele reina, amém? Então não aceite o medo, não aceite a insegurança, pega a palavra de Deus, pegue a espada, revista-se com a armadura e lute contra o inimigo, seja um guerreiro de oração. Deus, ele está chamando guerreiros de oração. Jesus, ele continua intercedendo por nós. Não tenha medo do levante do inimigo, porque se ele se levantou é para cair, porque o maior é o Senhor que está na sua e na minha vida, Jesus Cristo, ele reina, ele vive, amém? Então é preciso você agarrar esta fé e permanecer firme, mandar o medo embora, mandar a insegurança embora. Deus, ele capacita, se ele está te chamando, porque eu creio que ele está, não é à toa que você está assistindo essa ministração, ele está te chamando para guerrear, ele está te chamando para realmente ser um guerreiro de oração. Então deixe o seu passado para trás, confesse o que precisa ser confessado. É importante não negligenciar também a obra, fazer de qualquer jeito, não. Confesse, se arrependa e realmente se levante com fé contra Satanás, contra seus demônios, realmente seja um intercessor para que vidas que estão ali cativas por Satanás venham ser alcançadas através da minha e da tua oração. Deus está chamando pessoas para estar na brecha, pessoas para que realmente não venham se prostrar diante das artimanhas do inimigo, mas que venham estar unidos com Cristo e realmente venha batalhar a boa milícia e venha realmente alcançar a vitória em Cristo Jesus. Glória a Deus! Aleluia. Então se levante nesta fé. Em vez de você orar de qualquer jeito como você estava orando antes, não. Agora exerça a sua fé realmente em Cristo Jesus. Estude a palavra, viva a palavra de Deus. Medite nela dia e noite. Coloque ela como centro realmente da tua vida, seguindo a direção dela. E realmente se revista com a armadura e agarre firme a tua espada, que é a palavra de Deus. E no nome de Jesus manda todo o mal embora. No nome de Jesus declara a vitória sobre a sua casa, sobre a sua família. Declara para o seu governo, declara ali sobre a sua cidade, sobre o seu bairro. Esse bairro é do Senhor Jesus, o Senhor reina neste lugar. Eu declaro a salvação sobre aquele ente querido, eu declaro a bênção do Senhor. Comece a profetizar, a mandar o mal embora e creia, veja as coisas mudarem, porque o Senhor nos chamou não para sermos fracassados, mas para nos levantarmos em fé e realmente nele alcançarmos todo o poder, toda a autoridade, para que o nome dele venha a ser glorificado, para que a glória dele seja vista e vidas venham a ser alcançadas. Amém? Deus, ele realmente tem esse poder, essa autoridade para nos dar, mas é preciso realmente agarrar firme. Se alinha ao chamado de Cristo. Realmente, diga, eis-me aqui, Senhor, para ser um guerreiro de oração. Não mais ficar com medo do inimigo, não mais ficar aí fracassado, não. Em Jesus nós podemos todas as coisas. Em Cristo Jesus, ele nos fortalece e realmente nos dá realmente tudo aquilo que nós precisamos. Então é preciso se apropriar dessas promessas em fé. Lute a boa batalha e realmente fique firme exercendo o seu chamado em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Repita comigo essa oração. Pai, eu te peço perdão por muitas vezes
não ter exercido o meu chamado como deveria. Me deixei levar, às vezes pelo medo, insegurança. Não lutei como deveria lutar. Não fui um guerreiro de oração. Mas eis-me aqui, Senhor. Assim como está escrito em Ezequiel, o Senhor está chamando pessoas para entrar na brecha, para que possa realmente ser um instrumento em tuas mãos contra o inimigo, ser um instrumento em tuas mãos para realmente levar a salvação para outros. Mas não é, eu sei, não é na minha força, é juntamente com Jesus. Então hoje eu me uno com Cristo para estar alinhada contigo. Eu me revisto com toda a tua armadura e eu creio, vou permanecer firme contra Satanás, porque maior é Jesus na minha vida. Todo espírito do medo, todo espírito de opressão, todo espírito de dúvida, todo mal sai em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor, para ser um guerreiro de oração, não me prostrar mais diante do pecado, diante dos problemas, mas exercer em fé, declarar a tua palavra em fé e realmente conquistar as bênçãos que o Senhor tem me chamado para conquistar. Eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus. Se você crer, diga 3 amém. Amém, amém e amém. Eu vou orar. Pai, abençoe, Senhor, cada vida que orou comigo, cada Senhor, Pai, filho teu que está se levantando agora como um guerreiro de oração. O Senhor está chamando, Pai, porque vidas ainda estão cativas ali por Satanás, talvez é um ente querido, um vizinho, alguma pessoa ali que o inimigo está enganando, está cegando, e o Senhor está realmente chamando esse filho, essa filha, para não se acomodar com esse problema. Não quer dizer que ele vai lá resolver o problema dessa pessoa, não, mas ele vai realmente ser um instrumento de Deus para poder determinar a vitória, para realmente mandar este mal embora, para que essa pessoa venha ter oportunidade de salvação, venha ter oportunidade de conhecer a palavra de Deus, de se converter. Vem, Senhor, Pai, capacita. Vem, Senhor, Pai, levanta esse filho, essa filha em fé. Senhor, Pai, vem que todo espírito de medo, todo espírito aí, de covardia, todo espírito aí de dúvida, de mentiras de Satanás, sai dessa mente agora em nome de Jesus. Toda opressão maligna caia por terra em nome de Jesus, porque o Senhor já nos deu esse poder, essa autoridade, e esse conhecimento da palavra de Deus venha realmente continuar trazendo vida a esse filho, a essa filha, e que ele venha exercer o seu chamado com unção, com poder, com união em Jesus Cristo, porque em ti nós podemos todas as coisas, e todo mal vai batendo em retirada em nome de Jesus. Fortalece, Pai, esse filho e essa filha no teu poder, na tua unção, na tua graça, e que realmente venha ser um instrumento em tuas mãos para poder realmente fazer a tua obra, interceder aí com autoridade, com afinco, ser um guerreiro de oração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, fica firme nesta fé, exerça o seu chamado, em vez de agora fazer aquelas orações ali sem fé, com incredulidade, não, se aliancie com o Senhor, realmente se revista com a armadura e exerça o teu chamado, viva pela fé, declara a vitória, manda todo mundo embora e realmente viva aí o seu chamado de intercessor, de guerreiro de oração, porque o Senhor te chama para isso. Glória a Deus. Fica firme nesta fé. No próximo vídeo nós vamos falar a importância, nós falamos um pouco hoje, né, sobre esse poder de Jesus, essa união com Cristo faz toda a diferença, então você não perca aí o próximo vídeo. O Senhor realmente está nos dando aí grandes esclarecimentos da importância de realmente estar unido com Ele e a poder, a unção nova realmente derramado através desse poder sobre a tua vida. Creia nisso, toma posse da tua vitória. Que Deus te abençoe e até a próxima. Fica na paz.